Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Abraço a todos os irmãos da Seara Espírita Allan Kardec, com renovada alegria, e desde já lhes convidando a reflexionarmos sobre mais um tema de nossa amada doutrina dos Espíritos. Uma boa noite para todos nós. Manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: a imortalidade da alma continua sendo o grande desafio no sistema de crenças da criatura humana. Contudo, bastaria um olhar mais atento ao círculo familiar para entender que ali todos se conhecem há bastante tempo. Só não têm consciência dessa constatação. Foi-nos solicitado pela direção da casa conversarmos um pouco sobre a fala de Jesus contida na base evangélica de João, capítulo 3, versículos 2 e 3. Nicodemos havia comentado com Jesus, dizendo: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus respondeu: Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. A base doutrinária consultada para a composição desta reflexão vem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, e com uma observação singular, esse verbete reencarnação, que é o objeto desse capítulo, aparece 56 vezes em nosso Evangelho. E o Livro dos Espíritos, capítulo 4, da pluralidade das existências, o verbete reencarnação aparece 40 vezes. O Livro dos Médiuns, capítulo 27, das contradições e mistificações, o verbete reencarnação aparece 7 vezes. Em O Céu e o Inferno, capítulo 3, intitulado O Céu, o verbete aparece 8 vezes. E na Gênesis, capítulo 1, caráter da revelação espírita, o verbete reencarnação aparece 14 vezes. Sim, porque um dos pilares do entendimento da doutrina dos espíritos é exatamente a reencarnação. Vejamos alguns aspectos históricos da reencarnação. A palavra, o verbete reencarnação, surgiu no século XIX com o Espiritismo. Até então, ele era tido principalmente entre os judeus como ressurreição. E esse verbete, lá no século XIX, servia para designar o processo de chegada e retorno do espírito num corpo de carne, na caminhada empreendida durante a sua jornada planetária. Agora, é fato que temos que observar que o processo de nascimento e renascimento é uma lei da natureza. Acontece que até o século VI depois de Cristo, todo o cristianismo aceitava a reencarnação, que a cultura ocidental já proclamava,
milênios antes da era cristã, muito antes. Fato que norteia os princípios da justiça divina, pois dá ao homem a oportunidade de rever seus erros e recomeçar em nova existência o trabalho de sua regeneração. Só não tinha o verbete, o nome, mas a ideia é muito antiga. No ano 553 d.C., no Concílio de Constantinopla atualmente é conhecida como Istambul, na Turquia, para atender a exigências do Império Bizantino, a Igreja então resolveu abolir tal convicção, a convicção da reencarnação, substituindo-a pelo verbete ressurreição, que contraria todos os princípios da ciência. Por quê? Porque a ressurreição admite a volta do ser por ocasião do juízo final, no mesmo corpo já desintegrado de seus elementos constitutivos. Quando a criatura morre, o corpo físico, com o passar do tempo, se desintegra naturalmente, ou ele pode também ser desintegrado via cremação, através da cremação do corpo. Agora, muitos vão de perguntar, mas por que essa mudança? Vamos então entender. Teodora, esposa do imperador Justiniano, era uma escravocrata desumana e preconceituosa. Fazia muito mal às pessoas. E ela, com a tese da reencarnação, ela temia retornar ao mundo na pele de uma escrava negra, já que à sua época isso era uma possibilidade corrente, em que as pessoas acreditavam, inclusive. E aí desencadeou, por parte da Teodora, da imperatriz Teodora, uma pressão muito grande sobre o Papa Virgílio, que era o Papa da época, para que fosse abolida, então, a reencarnação, como se fosse possível mudar uma lei natural. E assim foi feito. A expressão reencarnação foi substituída por ressurreição, que vinha com aquela ideia de que a pessoa voltaria no mesmo corpo. Então a Teodora voltaria no mesmo corpo de Teodora, novamente como imperatriz, e assim sucessivamente. Historicamente, entre os judeus, somente os saduceus não acreditavam na imortalidade da alma. Os judeus tinham e acreditavam a reencarnação com o nome de ressurreição, como falamos anteriormente, mas eles não tinham ideias muito claras a respeito desse tema. É por isso que o fariseu Nicodemos procura Jesus para esclarecer-se a respeito desse assunto e, curiosamente, obtém de Jesus a seguinte observação: Nicodemos, és mestre em Israel e não sabes dessas coisas? Olha que interessante. Essa pequena fala de Jesus permite que a gente identifique duas conclusões básicas. Primeira, os mestres de Israel deviam ter conhecimento do assunto. Segunda conclusão básica, a reencarnação tem como objetivo fazer o homem chegar à perfeição. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem vai ver o reino de Deus? Os que estiverem perfeitos. Observemos ainda que os discípulos de Jesus já acreditavam na reencarnação. Razão do episódio descrito também no Evangelho de João, agora capítulo 9, versículo 13. Está escrito pelo evangelista: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença.
E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim, para que se manifestem nele as obras de Deus. O que é que a gente depreende dessa resposta de Jesus? Jesus mostra que este não era um caso de pecado, de expiação, mas de missão. Aquele cego vinha em missão, para que nele se manifestassem as obras de Deus. Que obra de Deus era essa? A cura feita por Jesus. Se para Jesus a reencarnação não fosse uma realidade, ele teria dito aos discípulos claramente ali, naquele momento. Mas não foi por isso que ele fez, muito pelo contrário. O mestre achou que aquele momento era uma oportunidade preciosa para ensinar sobre um outro tipo de reencarnação. Uma reencarnação em base de cooperação. Sim, porque quando não temos mais nada a expiar, podemos trabalhar como servidores do Senhor e pedirmos a oportunidade de uma reencarnação com o objetivo de cooperarmos com a aplicação da lei divina. Entrarmos naquele esquema que nós conhecemos como co-criadores, colaboradores. Além de ter sido educativo para aquele que se vestiu de cego, ou seja, que estava cego, permitiu uma oportunidade para que Jesus operasse a cura e deixasse assim mais um ensinamento valioso e importante. A reencarnação é algo justo, razão pela qual, quando nós examinamos o capítulo 4 do nosso Evangelho, ou melhor dizendo, do Livro dos Espíritos, capítulo 4 do Livro dos Espíritos, a gente obtém a justificativa plena da justiça da reencarnação. Porque na questão 166, Kardec arguiu: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? E os espíritos responderam: sofrendo a prova de uma nova existência. Olha que interessante. Ora, o que é essa nova existência? A reencarnação. Mas ao mesmo tempo que a reencarnação é justa, ela também é necessária. Você pode perguntar, mas não é possível o espírito depurar-se no plano espiritual? É preciso voltar à experiência no corpo de carne? Ele não pode depurar-se lá no plano? Não. Ele não pode. Por que ele não pode? Em primeiro lugar, porque a reencarnação não é concessão divina. É lei. Oportunidade que cabe ao espírito reencarnante aproveitar ou não. E aí fica claro o entendimento da razão do livre-arbítrio. Você volta para o corpo de carne. Agora, aproveitar para progredir é uma decisão sua. Nós estamos voltando reiteradas vezes para o corpo de carne para progredirmos, melhorarmos. Recordo que certa vez o expositor Haroldo Dias disse no Congresso Espírita da Paraíba que os espíritos que estavam presentemente na Terra já tinham reencarnado aproximadamente 600.000 vezes. A gente fica então com a ideia perfeita da dimensão da nossa teimosia
em melhorarmos, em progredirmos. Em segundo lugar, nessa justificativa da não depuração do espírito no plano espiritual, nós vamos encontrar essa justificativa na questão 166b. Porque o Kardec, depois de ouvir a resposta dos espíritos, perguntou para eles: a alma passa então por muitas experiências corporais? E os espíritos responderam: sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse, o desejo deles. Interessante. Existem espíritos que ainda não compreenderam isso, tanto quanto existem encarnados que não compreenderam isso. Agora, qual seria a grande justificativa sobre a necessidade e as vicissitudes da reencarnação? Nós podemos encontrar uma explicação sobre isso no item 34 da obra A Gênese, que está escrito assim: a pluralidade das existências, cujo princípio deu o Cristo estabeleceu no Evangelho, sem defini-lo como a muitos outros, é uma das mais importantes leis reveladas pelo Espiritismo, pois que lhe demonstra a realidade e a necessidade da reencarnação para o progresso. Com esta lei, o homem explica todas as aparentes anomalias da vida humana. Olha que interessante. Com esta lei, o homem explica todas as aparentes anomalias da vida humana. As diferenças de posição social, as mortes prematuras, que sem a reencarnação tornariam inúteis à alma as existências breves. A desigualdade de aptidões intelectuais e morais, pela ancianidade do espírito que mais ou menos aprendeu e progrediu, e traz, nascendo, que adquiriu nas suas experiências e existências anteriores. Olha que interessante. É a reencarnação que explica para cada um de nós todas as dificuldades que eventualmente cada reencarnado possa passar. Tem como base desafios da própria existência para o progresso, como tem como base também o resgate de certos equívocos perpetrados em existências anteriores e que precisam ser corrigidos. É fato, porém, que a família é o grande laboratório de espíritos reencarnantes. Se há um local onde nós podemos ver claramente a justiça da reencarnação, é na própria família. Os conflitos que surgem aí são devidos às diferenças que existem entre os espíritos, devido ao fato de que cada um traz uma vivência e um momento de evolução diferente. E aqui está então uma grande lição. Se nós compreendermos a reencarnação, nós haveremos de compreender os nossos semelhantes, o comportamento de cada um e as várias situações que a vida oferece, tanto para nós quanto para eles. Sobre família, a benfeitora espiritual Joana de Ângeles, no capítulo 2 da obra SOS Família, ensina-nos dizendo:
A família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz futura. Nem é o grupo da bênção, nem o elan da desdita. Antes, é uma escola de aprendizagem e redenção futura. Irmãos que se amam ou se detestam, pais que se digladiam no proscênio doméstico, genitores que destacam uns filhos em detrimento dos outros, ou filhos que agridem ou amparam pais, são espíritos em processo de evolução, retornando ao palco da vida física para a encenação da peça em que fracassaram no passado. A Joana diz ainda: a vida é incessante e a família carnal são experiências transitórias em programação que objetiva a família universal. Olha que interessante. Universal. Abençoa desse modo, com a paciência e o perdão, o filho ingrato e calceta. Compreende com ternura o genitor atormentado que te não corresponde às aspirações. Desculpa o esposo irresponsável ou a companheira leviana perseverando ao seu lado, mesmo que o ser a quem te vinculas queira ir-se adiante. Não retenhas com amarras de ódio ou de ressentimento. Irá além, sim. No entanto, prossegue tu, fiel, no posto e amando. Não te creias responsável direto na provação que te abate ante o filho limitado, física ou mentalmente. Tu e ele sois comprometidos perante os códigos divinos pelo pretérito espiritual. O teu corpo lhe ofereceu os elementos com que se apresenta, porém foi ele, o ser espiritual, que modelou a roupagem na qual comparece para o compromisso libertador. Olha que interessante, eu achei maravilhosa essa explicação da Joana de Ângeles. O teu corpo lhe ofereceu os elementos com que se apresenta, porém foi ele, o ser espiritual, o espírito, quem modelou a roupagem na qual comparece para o compromisso libertador. Se porventura a criatura nasce com limitações físicas ou mentais, é o próprio espírito que faz essa modelagem. Porque ele precisa dessa experiência neste corpo que ele está ficando albergado para poder dar seguimento ao seu processo de evolução espiritual. Ante o filhinho deficiente, diz a Joana, não te inculpes. Ama-o mais e completa-lhe as limitações com os teus recursos, preenchendo os vazios que ele experimenta. Suas carências são abençoados mecanismos de crescimento eterno. Faze por ele hoje o que descuidaste antes. Olha outra coisa interessante. Aquele filho não está naquela família por acaso. Há todo um arranjo que começa lá no plano espiritual, no planejamento reencarnatório, para que a criatura volte e volte naquele reduto familiar. Diz a Joana, a vida em família é oportunidade sublime, que não deve ser descuidada ou malbaratada. Com muita propriedade e retorquível sabedoria, afirmou Jesus ao doutor da lei: ninguém entrará no reino dos céus se não nascer de novo.
E a doutrina espírita estabelece com segurança: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. É a lei. Fora da caridade, não há salvação. A frase anterior, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, está inscrita no dolme lá do jazigo onde está Allan Kardec, no cemitério Père Lachaise. Conclusivamente, meu amigo, minha amiga, aproveitemos a resposta da questão 171 do Livro dos Espíritos para concluir nossa reflexão. Que nessa resposta os benfeitores espirituais assim se manifestaram. Todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Olha que interessante. Precisamos da reencarnação para progredir. E é mediante este progresso que nós vamos nos aperfeiçoando. E quando estivermos perfeitos, poderemos então ver o reino de Deus. Esperando ter contribuído para o entendimento deste assunto, eu agradeço o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas e desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Forte abraço.